logicamente Deus existe, né? Tipo, não tem como Deus não existir logicamente, né? Porque o nada não cria tudo, certo? Como que o nada vai criar tudo? Mas como que, tipo, se não existir o Deus, o tudo veio do nada. A gente vive num tudo, certo? Existe algo. Se antes não existia nada, como que o nada, a ausência de qualquer coisa, cria tudo? É impossível. É logicamente incoerente, certo? Você tá dando essa interpretação, eu conheço ela, é a interpretação filosófica da parada. Vem de Aristóteles, porque né? os caras usam metafísica pra explicar essa parada mas não é toda incoerente? e tal. Cara, Você consegue imaginar um cenário onde o nada produz tudo? é porque não é o nada produz tudo, né, cara? Algo produziu tudo. Algo acaso? produziu. Então, é o acaso, tá ligado com o acaso. Tá ligado com o princípio da Não é incerteza. acaso, cara. Entendeu? Como que é acaso se as coisas são totalmente estruturadas, seguem um padrão, um princípio universal, as regras são imutáveis? Como que é o acaso? O acaso deu origem ao universo... A organização, cara. Mas como que é o que que é esse... E o acaso veio do nada? É que não é que veio do nada, cara. Então vamos lá. Então tem que ter... Na hipótese, vamos falar assim, né? Na hipótese, porque a gente não sabe como que o universo começou, nem nada disso. A hipótese Mas a gente hoje, sabe que começou. a gente sabe que começou que a gente vive nele. É. Ou não. Porque tem uma das teorias diz que o universo nunca teve início nem fim. Sempre existiu. Sempre existiu. Mas É uma teoria. alguém deu as regras. Não, Porque o universo regra, ele não cara. funciona com... Não, claro que tem regra. Você estuda as regras do universo. Não, pô. não é regra, cara. Claro que é regra. As leis da física, São você as diz? regras. Ah, tudo bem. Mas é uma regra. É uma regra imutável, Mas- inclusive. mas Que você não algumas, consegue né? romper. Algumas. Todas, você não consegue Ou romper as algumas que a leis da gente não física. conhece, talvez, né? Algumas que a gente nem conhece. Então, mas o nada não vai produzir o tudo. Então vamos lá. Vamos pegar a hipótese do Big Bang. Que é a hipótese que foi assim, a gente não sabe. Mas o Big Bang é a hipótese que a gente tem mais evidências pelo universo que a gente mas estuda. logicamente, como que o nada produz o tudo, Serjão? Não, cara, mas não é Mas nada. como que produz? Vamos lá, vou explicar o Big Bang aqui. Não, como mas que a não gente tô explica. falando de Big Bang. Eu tô falando de como que o nada, a ausência de qualquer coisa, gera o tudo. Mas é que não ou tinha gera nada. algo. Mas é que tinha coisa, não é que tinha nada. Tinha o quê, cara? Aí, então eu Deus. vou falar não tinha Deus. Você tinha um negócio chamado o plasma de muons, entendeu? Que são partículas muito fundamentais. Não é o nada, entendeu? Mas quem Esse criou era as o início. partículas fundamentais? As partículas já existiam, ué. Não precisa ser Sempre criada. existiram? Sempre existiram, entendeu? E quem determinou que elas existiriam dessa forma? O acaso? Aí que tá. Exatamente. Aí a gente entra no estudo da quântica, entendeu? Esses muons, eles geram partículas que a gente chama de partículas virtuais, e nessas interações você gera o que a gente chama de flutuações quânticas, e essas flutuações quânticas foram responsáveis para dar o trigger inicial na expansão do universo. Porque o Big Bang não é uma explosão, mas é uma expansão. Mas quem criou o começo de tudo, cara? Essa é a questão. Porque se não veio do nada, ou sempre existiu como? Sempre existiu. Se sempre existiu, por que o universo segue uma ordem cronológica? Ah, mas aí, então, pera aí, que aí você tá misturando coisas. Não, eu tô falando da realidade. Ele segue ordem cronológica, quer dizer com o tempo, né? Isso. Então, quando que foi o início do tempo? Sei lá, antes de Deus, quando Deus decidiu que existiria. Então, o início do tempo pra gente, né? Porque o tempo é uma das coisas mais complexas da gente lidar, entendeu? E existem várias interpretações sobre o tempo. Existe a interpretação física do tempo, que é o aumento da entropia, por exemplo. Por exemplo, eu pego esse copo aqui e jogo ele no chão. Então, esse aqui é o tempo passando. Não tem como, pelo menos de maneira natural, eu pegar esse copo, mandar ele restaurar de volta as propriedades antes no tempo. Então, assim, as coisas estão sempre, né? A entropia está aumentando, né? O grau de Tá. Vamos pôr entre muitas aspas aqui, que senão a galera vai cortar e falar que eu falei que entropia é desordem, tá? Entre milhões de aspas, tá? O grau de desorganização das coisas está aumentando. Você tinha lá aquele plasma todo, começaram as flutuações quânticas, as coisas começaram a criaram os átomos, estrelas, galáxias, buraco negro, tal, o universo como a gente vê hoje, ele é um aumento da desorganização das coisas. Não, mas aí você tá explicando o processo físico. De estruturação. Mas eu tô indo no metafísico aqui. Eu tô falando... Você não acredita. Não, vamos lá, eu não acredito. Você não acredita não tem como cara, eu te refutar na metafísica. Não, mas Sérgio, a gente vive uma experiência. Tipo, ele tá falando uma coisa, Sérgio, tipo assim. Tá. Fisicamente, como que fisicamente a matéria tem pode. Explicação. Como que a matéria pode vir a surgir se nada existia? Porque a matéria, ela existia. A matéria já existia. Era essa existia aonde? Não tem aonde, cara. O aonde não tem. Existia o aonde foi criado. E por que existia? Mas aí que tá, não precisa ter porquê, cara.
Como que não precisa ter o porquê? Não precisa, cara. Porque aí você tá... Olha só, você tá dando para o universo o fato dele ter um sentido. O universo não tem sentido. Mas claro que ele tem um padrão. Ele segue um padrão. O universo ele não tem um propósito, por exemplo. Mas ele segue um padrão. Entendeu? Ou seja, o universo não é de qualquer jeito. O universo é de um jeito específico. De um jeito. Quem que deu a especificidade de como as coisas operariam? Não tem quem, cara? As leis da física. Tem quem? É Deus, pô. Não, aí beleza. As leis são produto, não são a causa do produto. Eu não tenho... Vamos lá, cara. É que você tá discutindo com a pessoa errada. Mas não, mas ó... fato, eu não tenho a intenção de fazer você não acreditar nisso, entendeu? Mas é que logicamente você precisa ter uma causa não causada da realidade, da existência. Logicamente você precisa. A gente que da parte da física, isso aí pra gente não tem problema. Mas tudo bem, cara. Eu entendo que vocês estudam o que existe dentro da matéria física. Beleza. Mas a matéria física, ela nem, algo deu origem a tudo isso, entendeu? Porque o mais fácil, se a gente pegar na vara de Ockham, o mais fácil seria não existir nada. Não tem por que algo existir. A gente poderia só não estar vivo, só não existir universo nenhum, só não existir porra nenhuma. Existe alguma coisa. Isso é um milagre, Porque o mais fácil seria não existir nada. Só de existir alguma coisa... Você tá apelando para um negócio chamado antropomorfismo. Sabe o que é antropomorfismo? Você tá pegando conhecimentos que o ser humano tem. Coisas que a gente entende da natureza e tal, tipo milagre e tal... E você tá colocando essa visão humana numa coisa que não tem nada a ver, que é o universo. Mas o universo seria Deus, então? Não. Cara, porque, pensa. Existe uma matéria, algo material, existe uma realidade sem o observador? Como assim? Não entendi. Não, tudo bem, não existe, né? Você tem que estar vendo aqui, eu tô vendo esse copo aqui, então logo ele existe. É Exato. Falando. Então, sem a experiência da matéria, não existe realidade. Aqui pra nós que somos seres humanos, né? Não, pra qualquer realidade. Qual realidade existe sem a experiência dela? Tá, cara, mas a realidade já é uma coisa humana, cara. Não, a realidade não é uma coisa humana, não. O gato tem uma realidade, o cavalo tem uma realidade, a tartaruga tem uma realidade. Eu vou te falar onde que tá a nossa diferença. Pra galera da filosofia, da metafísica e tal, as coisas têm que fazer um sentido, porque o ser humano, ele chama isso de realidade, ele chama isso de coisa. Mas é uma realidade, não agora é que vamos a lá. gente chama. Não, é a gente que chama. Mas é realidade. Não, agora vamos lá. Se você vê o universo... A gente chama, é um fenômeno que tá acontecendo aqui, pô. Se você vê o universo simplesmente pelas leis da física, não da metafísica, cara, nada disso não existe o nome realidade, não existe nada. As coisas acontecem porque elas vão seguindo leis da física. O fato delas acontecerem seguindo leis da física já prova pra nós que tem uma realidade. Pra nós, pra nós sim, cara. O observador? Pra nós, mas a gente não tem... A gente não vale. A gente não vale, cara. Por que não? A gente não vale, porque o universo não tá nem aí pra gente, cara. Quem disse? Não tá, o universo não tem propósito. Porque a vida... Como você sabe? O universo não... Porque o universo ele não é um ser consciente, cara. A gente não entende realmente o que é o universo. Aí fazer uma afirmação de que primeiro a gente é relevante no universo, quando eu acho isso altamente contestável por causa que para qualquer realidade existir, você precisa ter o observador. Isso faz com que o observador seja um elemento fundamental da realidade. Nós, por sermos observadores, nós, por consequência, somos elementos fundamentais da realidade. Se nós somos elementos fundamentais da realidade, o universo e nós... o universo e nós somos muito importantes para o universo, você tá entendendo? Porque o universo, a realidade não existe sem a nossa experiência. Eu entendo o que você tá falando, mas eu não concordo. Eu entendo, mas não concordo. É que o Sérgio, ele... Como que você não concorda? Porque por você exemplo, consegue imaginar uma realidade sem experiência? Não, humana, né, cara? Não, ou de gatos, ou de animais. Como que então, o animal tem experiência? Porque a gente tá falando de animais e tal, que tudo assim. Agora vamos pegar assim, por exemplo, a gente tem uma galáxia chamada M87, fica a 50 milhões de anos-luz de distância daqui. Para aquela estrela, lá tá nascendo uma estrela nesse momento, tá morrendo uma estrela nesse momento. E a gente não tá sabendo de nada. E a gente não tá sabendo de nada, entendeu? Mas será que não tem alguma experiência lá sabendo essas coisas?
experimentando? Será que não tem até onde a gente sabe, não. Pode ser que tenha. Então, até onde a gente sabe, não. Nenhuma, a gente não sabe nada, cara. Mas aí, se a gente não sabe nada, a gente não sabe nem essa questão da realidade. É um antropomorfismo que chama. A gente coloca o ser humano e a gente coloca as nossas coisas, realidade, observação, observador e tal, porque a gente vive isso aqui. Só que vamos pegar, cara, pega Andrômeda, que tá 2,5 milhões de anos-luz daqui, entendeu? Lá agora tem uma supernova explodindo. Cara, e aí se a gente tá, é vida ou não é, ou tem vida ou não... Cara, não tá nem aí. O universo ele vai continuar a vida dele não estando nem aí, cara.